Olá, saudação a todos e todas. É com muita honra que eu gravo esse vídeo de apresentação para o 11º Copene, um evento tão importante que tem contribuído tanto para o avanço das pesquisas em assuntos que dizem respeito a negros e negras no nosso país. Eu me chamo Eduardo da Silva Araújo, eu sou professor do ensino fundamental da Rede Municipal de Serra, no Espírito Santo, e sou mestrando do programa de pós-graduação e mestrado profissional em educação da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Eu vou apresentar a minha pesquisa de mestrado, que é orientada pela professora doutora Débora Cristina de Araújo e que tem o título Alfabetismo da Diáspora, Práticas de Combate à Deseducação Racial no município de Serra. Um dos grandes pontos fundamentais para o entendimento da sociedade brasileira é a maneira e a compreensão de como se dão as relações raciais no Brasil. E com isso, entender quais são os desdobramentos dessas relações na educação. Se nós vemos que na sociedade existem traços de discriminação a negros e negras tão latentes, na educação a situação também não é tão diferente. Observamos que as culturas, as tradições, os modos de ver e de viver de pessoas de descendência africana são silenciados e apagados da vida e do currículo escolar. Dessa forma, não é incomum que na escola, ainda que na maioria das vezes atenda majoritariamente um público de alunos e alunas negros e negras, estes alunos ainda não façam parte concretamente da vida e do espaço escolar. Então é nessa perspectiva que o alfabetismo da diáspora buscará trazer alternativas a este cenário. Esse conceito ele foi elaborado pela pesquisadora estadunidense Joyce King, e ele pode ser entendido como uma alternativa educacional ao conhecimento hegemônico, às visões distorcidas, incompletas e estereotipadas sobre a população negra, sua cultura e seus valores. O alfabetismo da diáspora está fundado em algumas ideias principais, como o conhecimento da herança cultural, o racismo desconsciente e a perspectiva da liberdade humana através dos estudos negros. O título da pesquisa, o termo que se encontra no título da pesquisa, deseducação, ele é usado em referência à obra A Deseducação do Negro, do pesquisador estadunidense Carter G. Woodson, que foi publicada em 1933, na qual o autor expõe a ideia de um sistema educacional que é desvantajoso para negros e negras, no sentido de que este sistema os considera inferiores, absolutamente inferiores aos brancos de origem europeia, e assim vai criando impedimentos a uma educação integral desses alunos. Dessa forma, o alfabetismo da diáspora ele tem como objetivo contra-atacar esses elementos que atrapalham ou impedem a educação de estudantes negros e negras e, consequentemente, de todos os alunos que fazem parte do sistema educacional. Bom, a nossa problemática de pesquisa, ela se coloca que diante do quadro da educação, em especial no município da Serra, assim como em tantos outros municípios, como nós citamos, grande parte dos alunos atendidos são negros e negras. E ainda assim, as temáticas relacionadas ao diálogo étnico-racial, elas são feitas na escola de maneira insuficiente, quando não invisibilizadas completamente. E daí, nessa pesquisa, nós visamos investigar quais são os impedimentos que essa maneira como essa temática é invisibilizada, como isso tem se colocado como um impeditivo à implementação da Lei 10.639 nos nossos estabelecimentos de ensino. E, a partir disso, propor possibilidades e caminhos usando o alfabetismo da diáspora. O nosso objetivo central, então, é propor uma concepção teórico-metodológica para o enfrentamento dessas práticas de deseducação que acontecem no currículo e na formação docente da Rede Municipal de Serra, no Espírito Santo. Então, a partir das investigações sobre as práticas das relações étnico-raciais no município da Serra, a pergunta que motiva essa investigação é a seguinte: com base no alfabetismo da diáspora e seus conceitos subjacentes,
É possível propor uma alternativa pedagógica que supere tal processo de deseducação? E como objetivos específicos nós temos a intenção de relacionar os conceitos e as perspectivas do alfabetismo da diáspora com os aportes teóricos e as práticas pedagógicas que já existem em contextos brasileiros. O nosso objetivo não é nos apegarmos apenas à conceituação da teórica Joyce King, mas também de relacionar isso com muito do que já tem sido produzido por tantos estudiosos e pelo movimento negro no Brasil. A partir disso, nós visamos também discutir as pesquisas acadêmicas e ver quais são os desafios e os avanços da implementação da educação étnico-racial na educação brasileira. Como objetivo específico também existe a produção de um material didático-pedagógico na perspectiva do alfabetismo da diáspora, que apresente fontes e recursos para o trabalho dos professores com a educação das relações étnico-raciais. O referencial teórico que nós trabalhamos é baseado em Joyce King, nos seus trabalhos, em Carter G. Woodson e também fazendo essa associação com o conhecimento produzido pelo movimento negro brasileiro, tal qual apresentado por Nilma Lino Gomes, além de estudos de Kabengele Munanga e de Eliane Cavaleiro. Nós também utilizamos a perspectiva educacional emancipatória de Paulo Freire e nós também dialogamos com elementos da cultura rap e do hip hop que trazem uma visão também de qual é o dia a dia e daquilo que dialoga muito com nossos alunos e alunas nas periferias e nas ruas onde eles vivem. Bom, a presente pesquisa também podemos dizer que ela é de natureza qualitativa e ela utiliza como ferramentas a análise documental a partir dos documentos da Coordenação de Estudos Étnico-Raciais da Secretaria de Educação da Serra, além de entrevistas, questionários semi-estruturados e relatos de experiência. Entre as nossas considerações parciais, nós conseguimos identificar que até o momento algumas das nossas propostas estabelecidas já foram contempladas, como por exemplo, indicar as aproximações entre os conceitos do alfabetismo da diáspora e os conceitos do movimento negro educador. E com isso nós sustentamos que o alfabetismo da diáspora ele encontra ressonância não só com as demandas dos negros estadunidenses, mas de diversos grupos de pessoas negras na diáspora, não só no Brasil, mas em vários outros países. Nós tivemos também algumas expectativas que não se confirmaram no processo, como, por exemplo, pensando no advento da Lei 10.639, nós imaginamos que ela fosse provocar um aumento substancial nas pesquisas relacionadas ao tema na pós-graduação no âmbito da educação na Universidade Federal do Espírito Santo. Porém, o que a investigação constatou e está registrado no texto da dissertação é que até então não ocorreu tal aumento, como foi por mim antecipado. E nós temos isso no levantamento bibliográfico, nós temos isso bem detalhado no texto. O produto educacional, obviamente por conta da pandemia do Covid-19, nós tivemos que fazer algumas adaptações no caminho, no percurso da pesquisa, incluindo também na concepção do produto educacional. Nós tínhamos uma expectativa de conseguir trabalhar de forma bastante coletiva na produção desse material e acabou que nós tivemos um pouco de bastante restrição quanto ao acesso a alguns espaços. E diante disso, nós mudamos o foco e a ideia do material que está nesse momento em execução, estou em produção desse material, é que seja um compêndio de fontes, referências e de possibilidades teórico-metodológicas para professores, professoras da rede municipal da Serra sobre temáticas concernentes às relações étnico-raciais na educação do município. Essas são as nossas referências, algumas de nossas referências usadas para essa apresentação. Eu agradeço a todos pela atenção dispensada. Muito obrigado. Bom dia.